Eu sou Luciano Mendes, eu sou professor na Faculdade de Educação da UFMG. Lá eu exerço a função, como parte das minhas atividades de docência, pesquisa, extensão, eu coordeno o Centro de Pesquisa, Memória e Documentação da faculdade. O Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022, ele surgiu de uma pesquisa que nós realizávamos aí no início desse século, 2001, 2002, um grupo grande na UFMG, mas contando também com participação de colegas de outras instituições, e que nós fazíamos uma investigação sobre os intelectuais mineiros e a educação do século XIX e século XX. E isso nos despertou para a discussão que a gente acompanhava também na atualidade, em que a gente via poucos, digamos assim, os intelectuais da educação, os pesquisadores da educação, ocupando esse espaço. É um projeto que articulações de ensino, pesquisa e extensão que visa a participar desse debate ou da disputa sobre os sentidos da educação no espaço público. Para isso a gente tem constituído uma rede de várias instituições e várias pessoas, são certamente aí quase uma centena de pessoas que estão produzindo conteúdo, discutindo em torno dessa questão da educação no espaço público, a educação e a relação com a educação básica, a pesquisa. É um grande problema do mundo contemporâneo, enfim, do nosso tempo, que é a perda desse sentido da crítica mais universalizada, que não seja essa crítica do especialista sobre um determinado assunto, ultrapassar esse limite. Nós temos muita dificuldade no Brasil hoje, porque nós estamos, quase todo mundo, ancorada na universidade. A universidade foi capturada por um modo de produção e disposição do conhecimento muito fortemente ancorada na pós-graduação. Por outro lado, eu acho que há que se perguntar também se os intelectuais, se há ouvido para os intelectuais, se há leitores para os intelectuais também, né? Ou seja, há uma mudança do público leitor, da produção da mídia, da intervenção da indústria da comunicação, que também acaba por colocar limites na própria exposição pública dos intelectuais. O menor dos nossos tempos é aquele dedicado à pesquisa e à exposição do conhecimento que nós produzimos na forma de vídeo, texto, seja lá o que for. Nós temos pouco tempo para escrever, para ler sobre as nossas pesquisas, para e sobre as pesquisas que os colegas realizam. Então eu acho que é um problema mais geral que a gente tem no modo como a universidade no Brasil se institucionalizou. E eu estou frisando essa questão da pós-graduação porque enquanto boa parte do mundo a pós-graduação chegou no modo institucionalizado, depois de um longo processo de institucionalização da pesquisa, no Brasil a gente fez o contrário, institucionalizou a pesquisa no modelo de pós-graduação. E isso criou uma marra muito forte, sobretudo porque nos últimos anos a gente viu cada vez mais, nós nos sentirmos cada vez mais amarrados pelos critérios, por exemplo, da CAPES, da avaliação da pós-graduação. Então acho que não é um problema da produtividade apenas, da exigência de produtividade, mas esse conjunto de condições, que eu acho que se a gente não atacar o conjunto, a gente acaba falando que o inimigo é a CAPES, é o modo que a CAPES... Não acho. Eu acho que a gente tem um problema de institucionalização da pesquisa e da pós-graduação que a gente tem que desatrelar no Brasil, inclusive para liberar a pesquisa da pós-graduação. Liberar a pesquisa, inclusive os modos de exposição. Não é possível você falar que a única forma aceitável de boa exposição do conhecimento é a forma do paper, do artigo, etc. O artigo é uma das formas fundamentais, mas nem de longe é a melhor para todas as pesquisas, nem de longe é a melhor para todas as áreas. Eu acho que a gente tem conseguido fazer um bom trabalho e temos tido receptividade dos pesquisadores para se engajar na produção de conteúdo do Pensar. Por exemplo, toda segunda-feira à noite nós temos um
programa de rádio, na Rádio UFMG Educativa, está há 8 anos no ar, vai para 9 anos agora, a gente já fez mais de 200 programas, a gente nunca deixou de levar o programa ao ar por falta de entrevistado. Então, assim, a gente tem entrevistado de muitas áreas, não só da educação, obviamente, mas as pessoas se dispõem, elas se deslocam para o estúdio, que fica fora do centro de Belo Horizonte, por exemplo, fazem entrevista, a gente consegue entrevista por telefone, etc. As pessoas se dispõem, elas querem também se comunicar. Toda sexta-feira a gente tem um jornal que sai com conteúdo, sai 6, 7 textos inéditos que foram produzidos especificamente por boletim. Então, e essa produção eu acho que é interessante. Agora, ela é muito aquém do que a gente poderia ter. Nós temos mais de 14 mil pesquisadores inscritos na base de dados do CNPq como sendo pesquisadores da educação. Então, é uma grande comunidade de pesquisadores que eu acho que poderia produzir mais para esse espaço público que a gente está chamando a atenção. A ideia do pensar a educação em pauta, assim como do programa de rádio, é que a gente possa atingir um público a gente fala da população em geral, aquele público que pode ter algum interesse, despertar o interesse da população sobre educação, pais de criança, alunos da escola pública sobretudo, enfim, são essas pessoas que ouvem rádio, por exemplo, nas suas casas, que ouvem no carro, etc. Então, esse público mais difuso, mas a gente tem também como um público que a gente sempre pretendeu atingir, que eu acho que de uma maneira mais direta a gente tem conseguido atingir, que são os professores da educação básica no Brasil inteiro, né? Então, acho que essa ideia de dialogar mais com esses professores. E dialogar significa, inclusive, chamar esses professores como produtores, como autores do material que a gente divulga também. Então, a ideia do pensar é atuar nessa relação e criando esse espaço de convencimento, de interlocução da universidade com a escola básica, mas não achando que a universidade vai iluminar os professores da escola básica ou que os professores da escola básica têm que se transformar em pesquisadores para dialogar com a gente. Não, são funções fundamentais que têm que ser suportadas por boas condições de trabalho em ambos os lados e que os professores da educação básica possam cada vez mais produzir conhecimento, produzir a sua aula, produzir a sua, digamos assim, o conjunto da sua experiência com os alunos e possa transmitir isso. Acho que o pensar pode ser um desses lugares. De longe, nós nunca imaginamos ser o único lugar, ser o lugar principal. A ideia é que cada vez mais a gente tenha isso. Lugares onde os professores possam expor boas metodologias, boas perguntas, boas relações com os alunos. Os professores da educação básica podem contribuir com o pensar, ou ajudar o pensar a contribuir com a discussão da educação no Brasil de várias formas. Eu acho, primeiro, acho que ouvir, acompanhar o que a gente produz e fazer críticas, né? Assim, acho que e lá a gente tem mais de 200 programas de rádio no ar sobre todo e qualquer assunto na área de educação. Acessar, tem 80 boletins na página, tem livros, etc. Acessa, lê, discute, coloca na roda, critica, e eu acho que é uma forma muito legal de contribuir com a gente. Tem uma outra contribuição que é mandar contribuições mesmo, escrever, mandar a sua experiência, seja na forma de vídeo, na forma de texto, da forma que quiser, mandar pra gente, discutir com a gente, interagir, que a ideia nossa é colocar isso na roda, né? Colocar isso circular e tudo. Então, eu acho que tem essas duas formas de ler e nos criticar, acho que é uma questão fundamental, e a outra é contribuir para que o projeto possa pôr em circulação um conteúdo cada vez mais diversificado e de melhor qualidade. E melhor qualidade aqui significa quanto mais diferenciadas forem as experiências que a gente põe em circulação, os pontos de vista, melhor é. Então, acho que uma das qualidades que a gente persegue é ter cada vez mais pontos de vista distintos sobre mesmos problemas, para que aí a gente vai construindo alternativas diferenciadas para pensar e, sobretudo, para fazer uma educação de qualidade para toda a nossa gente, né? E não apenas para um grupo específico. Nós temos muita pesquisa em educação,
e essa pesquisa, eu acho que muitas vezes ela acaba ficando muito num diálogo entre os pares, algumas vezes nem entre os pares, porque as teses e dissertações algumas vezes não são nem publicadas, então eu acho que é preciso fazer essa divulgação. Considerando também a amplitude da pesquisa em educação, nós criamos recentemente uma revista que se propõe a divulgar sínteses da pesquisa nas várias áreas da educação. Ou seja, existe muita pesquisa hoje sendo feita no Brasil e existe muitas revistas de divulgação acadêmica, né? Mais de uma centena de revistas. Nós criamos uma que tem uma característica distinta, que é colocar em circulação textos de revisão bibliográfica. Um pouco que a gente quer convidar as pessoas, os pesquisadores, a produzir síntese sobre o estado do conhecimento em diversas áreas. Qual é o estado do conhecimento hoje sobre alfabetização, sobre letramento, sobre ensino de matemática? Quer dizer, para que, uma vez feita essa síntese, a gente possa criar condições também de avançar nas pesquisas. Então, a gente criou um periódico chamado Pensar em Educação em Revista, que tem esse propósito. Saiu o primeiro número, que é justamente o tema de intelectuais e educação, que é um tema caro ao projeto, mas que a gente quer que seja cada vez mais, que a revista cada vez mais abranja esses temas mais variados, a ver com a própria escola básica, o lugar da escola básica no projeto, que é fundamental. Então a gente convida também os pesquisadores a propor textos de revisão da bibliografia para a revista Pensar em Educação em Revista, que eu acho que pode ser uma contribuição importante para o avanço da pesquisa nas várias áreas da educação. No caso do programa de rádio, por exemplo, a gente transmite os programas muitos programas de dentro da escola. A gente leva o estúdio para dentro da escola, reúne alunos, professores, pais e transmite o programa. Muitas vezes são os alunos que cantam, os professores apresentam os projetos, apresentam a história da escola, os pais participam. Então é um modo também de acessar a boas experiências, mas sobretudo de que os professores possam se sentir também como autores das suas próprias experiências, autores de material de divulgação da experiência, que eles contribuem com essa discussão. Essa também é uma medida estratégica do programa de fazer com que as outras escolas, as escolas das redes onde a gente participa, que essas escolas também conheçam o próprio programa, que tem um programa como interlocução, como alguém que pode mandar uma notícia, pode fazer uma matéria pequena, mandar. Então a gente tem tentado fazer esses diversos modos, articular esses diversos modos de trazer, de fazer e intensificar esse diálogo com os professores de educação básica, né?